Bom, você já reparou que diversas plataformas, como YouTube, Netflix ou até o Spotify, fazem mostrar exatamente aquilo que você gosta de escutar ou até de assistir? Bom, a resposta para isso está nos algoritmos de recomendação. Nesse vídeo você vai entender exatamente como é que eles funcionam e além disso vai dizer pra gente quais que são as influências que podem ser causadas nas nossas escolhas, além dos impactos trazidos na nossa própria privacidade online. Você já esteve assistindo um vídeo no YouTube de um determinado tema e quando voltou para seu feed de recomendações de vídeo, estava vários vídeos com o mesmo tema daquele que você estava assistindo? Você sabe como que isso é feito por trás dos panos, os algoritmos dos aplicativos grandes do mercado? Se não, descubra agora. Os algoritmos de recomendações são desenvolvidos com base em aprendizado de máquina. Então, de acordo com o que o usuário vai utilizando o aplicativo, utilizando esse algoritmo, ele vai ficando cada vez mais inteligente e com isso ele vai aprendendo o que o usuário mais gosta, o que o usuário mais usa no aplicativo e ele vai recomendando para o usuário cada vez mais. Por isso, os grandes aplicativos como YouTube, Instagram, TikTok, se você assiste um vídeo de determinado tema, sempre ele vai ter tendência a recomendar esse determinado tema para você. Esses algoritmos têm grande influência na tomada de decisões de nossas vidas. Porém, nós precisamos entender como que eles fazem isso. Ao assistir um vídeo no YouTube ou escutar uma música no Spotify, esses algoritmos criados vão criar uma espécie de bolha. Ou seja, vão recomendar mais daquilo que gostamos com base no que curtimos e no que pesquisamos, assistimos ou escutamos. Isso cria-se uma bolha. Assim digamos, só vai nos recomendar aquilo que nós gostamos. Por um lado, a gente vai ter fácil acesso àquilo que nos comete a ser legal, ser bom, entretanto, já nos cria uma blindagem do resto de conteúdo que existe variado na internet. Bom, que os algoritmos recomendam as nossas preferências, isso a gente já sabe, mas uma coisa que pouca pessoa sabe é que eles também moldam as nossas preferências, fazendo assim que sejam indicados vídeos, conteúdos, filmes e séries bem específicos e parecidos com as séries, os vídeos que a gente assiste. E isso se chama manipulação indireta da preferência, porque ele vai indicando coisas similares e com isso ele vai fazendo com que isso se torne a sua preferência. Por exemplo, a Netflix, que quando você termina de assistir um filme ou uma série, ele te indica um filme ou uma série muito parecido e ele faz com que você siga no caminho para gostar dessas novas séries e desses novos filmes. E a mesma coisa assim que funciona o algoritmo com vídeos, com postagens, ele manipula para você começar a assistir aquele tipo de conteúdo diferente e encaminha você para gostar mais daquilo do que as suas próprias preferências. Isso se dá o nome de manipulação indireta de preferências. Agora sobre a privacidade e segurança de dados, explicando um pouco sobre como os algoritmos funcionam. Eles coletam uma grande quantidade de dados pessoais, como por exemplo, o que você curte, no que você clica, que tipo de coisa, que tipo de conteúdo você assiste, e com isso eles criam um padrão de qual conteúdo gera mais interesse para você receber esse tipo de conteúdo. O problema disso é que as pessoas não têm ciência de como são guardados esses dados, como são guardadas essas informações e quem tem acesso a esses dados. E esses dados podem até ser expostos a outras empresas. Muito bem, agora nós vamos ver como que os algoritmos funcionam na prática, no dia a dia. Eu acredito que como todo mundo usa, enfim, o YouTube já viu que tem as recomendações diárias ali no YouTube com base no que você vê. Ou eles acabam recomendando outros canais e falar inscritos de tal canal, assistem também a isso. E aí pode ser uma recomendação interessante para você. Música, geralmente eles também acabam recomendando as músicas que você já escutou ou algumas da mesma banda que você escutou. E isso funciona com um monte de coisa. Vamos pensar então em um serviço de streaming, a própria Netflix. Ela usa os filmes que você assistiu, com base neles, ela vai fazer uma lista de recomendações para você. Então vai ser filmes ali mais ou menos do mesmo nível, da mesma categoria, e vão estar todos recomendados para você. Bom, a base em si é isso, tá? Agora, se você for esmiuçar
um pouco mais, se quiser entender exatamente como funcionam esses algoritmos, já é algo completamente mais complicado, mas como não é o objetivo desse vídeo, nós vamos mostrar ali na prática como que ele funciona. Agora, olha só, a gente tem também, quase que eu me esqueço de falar, o próprio Spotify e talvez outros aplicativos de música que funcionam ali mais ou menos na base do YouTube, né, que eu tava falando a respeito de música. Tem ali o seu histórico, né, eles vão pegar enfim, das músicas que você escuta e vão fazer recomendações com base nesse histórico. Então vai ter a aba lá de descobertas da semana no Spotify. Isso é mais um exemplo de como os algoritmos funcionam ao nosso favor, por assim dizer. Enfim. Concluindo então, os algoritmos de recomendação moldaram completamente a nossa experiência online, recomendando exatamente o conteúdo que nós gostamos e evitando de que vejamos o que nós não gostamos. Isso, é claro, tudo utilizando nossos dados pessoais e informações sigilosas, o que levanta um questionamento e um debate muito grande acerca da nossa privacidade. Já que estamos sendo constantemente vigiados, para que eles usam os nossos dados? Talvez nós nunca saberemos. Agora fica a questão final. Como você se sente em relação a esses algoritmos? Eles te ajudam ou limitam as suas escolhas?